Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O nosso tema, os 190 anos do Senado Federal, uma reflexão sobre o papel dessa instituição no cenário político. No momento, aliás, né, senador, que o Senado Federal tem um papel difícil, árduo, protagonista no momento histórico do país. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre 190 anos da instituição. O que o senhor acha o que o senhor falaria da trajetória dessa instituição na história da República e da democracia brasileira e nesse momento que a gente vive, né? Deixa eu começar por outra coisa que eu vi no Jornal do Senado. Bora. Esse jornalzinho que tem. No dia 3, que eu tenho a impressão que a inauguração do Senado foi dia 3, e a primeira sessão dia 6, eu acho. No dia 3, eles colocaram que o Dom Pedro I esteve presente na abertura do Senado e o discurso dele foi em defesa da educação da mocidade e do zelo com a fazenda, ou seja, o tesouro. Continua igual. Nós estamos discutindo hoje o impeachment da presidente porque ela não cuidou da fazenda, como Dom Pedro I queria 190 anos atrás. Ela foi irresponsável nas contas, aí fez as pedaladas e fez os gastos acima do que estava previsto no orçamento. E a educação continua sem ser uma preocupação nossa. Então, 190 anos depois, o mesmo problema que Dom Pedro I falava já naquela época. É falta de vontade política para resolver boa isso? Pergunta. Primeiro, eu tenho a impressão que é o fato de que o país continua com a divisão forte. Naquela época era entre os escravos e os não escravos. Isso a gente superou 80 anos depois da abertura do Senado, né, em 1889. A abertura foi em 1826. Então, aí acabou uma escravidão. Mas continua a divisão entre o povo, que a gente passou a chamar de povão, e a elite. Os bem-nascidos é a coisa do CEP que o senhor sempre fala. Continuamos com o problema do CEP. Com o carimbo do CEP aqui e do CPF. Né? CPF dos pais e o CEP da cidade onde mora. Continuamos divididos. E segundo, é porque, ao não ter um grande programa de educação de todos, o processo eleitoral ele se faz você oferecendo coisa para as pessoas que precisam. Quem precisa de um remédio, é óbvio que vota em troca do remédio. Como é que você vai pedir a uma pessoa que tem um grau de civismo tão grande que diga, não, eu não vou receber esse remédio para não votar em você? Termina votando, ou comida, ou uma roupa, ou um emprego, que os políticos oferecem tanto. Então, nós mantivemos essa dicotomia entre o povo e a elite dirigente. Ao mesmo tempo, uma elite que não tem perspectiva de longo prazo, de futuro. Nós somos todos no Brasil muito imediatistas. Não se dá importância à educação por isso. Porque a educação você precisa de 10 anos para recuperar o que você investiu de sacrifício. E nem ao planejamento, que é coisa ligada à fazenda. E nem o planejamento, que tem a ver com o futuro também. O Brasil é um país prisioneiro do imediato, do presente. Nós somos do carnaval, da festa, do dia. Amor de verão. Nós somos amor de verão. Amor de verão. E, senador, agora a gente está... Nós somos amor de verão, não somos de bodas de prata. Isso é um problema, né? Porque as férias acabam, né, senador? E as férias acabam. No momento, por exemplo, nós estamos numa sociedade num cheque, né? De tomada de decisão, de planejamento. Por isso que eu tenho dito que o impeachment é uma catástrofe necessária hoje. Não digo impeachment definitivo, porque isso aí eu não digo ainda como vou votar. E é preciso ter muita clareza de algumas coisas para eu votar pelo impeachment ou pelo não impeachment. Mas eu digo, a abertura do impeachment, que eu voto a favor, eu acho até que não devia ser preciso. Se a Câmara aprovou, o Senado tinha que fazer, entendeu? Isso aí depende muito da gente estar pronto para enfrentar a catástrofe necessária. O PT, e aí eu digo não só o PT, todas as forças de esquerda, na qual eu me situo, a gente precisa de uma catástrofe. Uma catástrofe que mostre para a gente que fizemos corrupção, que a gente prometia que não faria.
que não fizemos transformações sociais que a gente disse que ia fazer, que entramos no processo de usar assistência social com fins fisiológicos para ter voto, que a gente criticava nos outros. O que foi que há anos atrás chamava de coronelismo, né, senador? Chamava de coronelismo, chamava de coronéis da seca, que distribuía água, não distribui mais água, agora a gente distribui a Bolsa Família. Mas sem um programa de emancipação do povo, entendeu? Que só virá, a meu ver, da educação, que era a ideia da Bolsa Escola quando nasceu, quando ela surgiu aqui, antes daqui na Universidade de Brasília, um livro que eu escrevi, depois no meu governo do Distrito Federal, era a Bolsa para estudar. A Bolsa mantém vivo, comendo, comprando seu sapatinho. A escola é que emancipa, que liberta. O PT perdeu isso, o PT não fez isso, o Lula não fez isso. O Lula pegou a Bolsa Escola, que já existia, e primeiro mudou o nome, família. Aí vinculou a pobreza da família. Não ao estudo do filho. Não ao estudo do filho. Depois misturou com outros programas, como tinha Vale Gás, Bolsa Alimentação, e aí deixou de ser dirigida às crianças. Até os velhos recebem, porque precisam, claro. Mas era outro nome que devia ter. E terceiro, mais grave, tirou do Ministério da Educação a gestão e botou no Ministério da Assistência Social. Também é mais uma sinalização de que a Bolsa mudou, o espírito da Bolsa mudou. Uma sinalização de que mudou o espírito e o gestor não está preocupado com a educação. E a ministra do Desenvolvimento Social, como chama, quando eu tentei apresentar projetos, como por exemplo um que eu apresentei, que diz, para receber a Bolsa Família, os pais têm que ir na escola do filho. Vê como é que está o menino. Ela não aceitou. Disse que ia sacrificar os pobres. São entendimentos diferentes. Porque perderia a conotação assistencial. Ao ir lá, o pai dizia, eu já estou fazendo minha parte. O governo faça dele me dando dinheiro. Então, não quiseram isso, quiseram sem assistência. Agora, senador, ao falar sobre isso, o senhor fala também de uma postura, um tipo de cidadania, ou de não cidadania, não é? Quando a gente vê esse momento crítico que o país passa, o enfrentamento de um impeachment, a mistura de uma crise econômica com uma crise política, com uma crise ética, com uma crise moral, os valores dessa sociedade postos em xeques. Esse é o caminho de fomento de cidadania? Essa participação, o interesse do brasileiro pela política veio para ficar? O governo do PT foi um governo anti-cidadania. Parece incrível, né? Mas vou dizer duas coisas. Parece incrível. Primeiro, porque foi um governo da visão assistencial pelo neoliberalismo. Coloca o dinheiro, deixa entrar na loja para comprar uma televisão e não dá cidadania. O Lula fez consumidores, não fez cidadãos. E a crise está fazendo cidadãos? Não, ainda não. Poderá vir a fazer, tá certo? Mas então... Mas e tanta gente na rua e tanta manifestação sobre favor Mas ou ainda contra? É uma questão de indignação apenas. Você vê que as manifestações não propõem nada a não ser tirar a Dilma. Então não é ainda a cidadania mesmo. Cidadania é quando for para a rua pedir isso, pedir isso, pedir isso. E não apenas manifestar a indignação. A insatisfação. E o enfrentamento pelo Congresso do processo de impeachment não dá uma sensação ao cidadão de que ele expressou e conseguiu um resultado? E isso, ou é muito romântico falar isso? E que aí vai fomentando um exercício? É possível, ajuda. Não vou dizer que não ajude. Mas ainda não é de fato, a meu ver, a solda de fazer uma cidadania. Eu acho, mas eu disse que tinha duas coisas no governo Lula que não foi de promoção da cidadania. Um foi esse. Ele promoveu consumidores, não cidadãos. E se orgulhava muito disso. E o segundo é que os movimentos sociais, sindicatos, ONGs, foram cooptados. Ou porque receberam cargos no governo, ou porque recebiam financiamento para suas atividades, mas a União Nacional dos Estudantes foi cooptada, virou um puxadinho do governo. Aí não tem cidadania. Cidadania é enfrentar governo. Mesmo as centrais sindicais ficaram vinculadas demais. Então não houve uma promoção da cidadania. 13 anos do PT, não dá para dizer que os brasileiros ficaram mais cidadãos e cidadãs. Ficaram mais militantes do que antes. Eu diria o contrário, ficaram mais acomodados.
E o fim do auge, vamos dizer, porque nós estamos aqui no Congresso gravando agora, quando o Senado está às vésperas de votar a admissibilidade ou não do impeachment. O tema está sendo enfrentado, independente do desfecho ou não. Esse momento em que nós vimos, desde 2013, nós estamos vendo um crescente pessoas indo à rua e se manifestando. Quer dizer, a hora que as coisas começaram a não atender mais ao consumidor e apareceu o cidadão. E a outra pergunta que eu tenho para o senhor, antes que a gente finalize, o senhor que criou a Comissão do Futuro no Senado Federal, como vê numa perspectiva a partir de agora, o que vai ser a demanda do cidadão para o Senado? Vamos ver depois. Primeira parte, você vê, o povo vai para a rua, o povo discute nos bares, nas igrejas políticas, mas fla-flu. Discute sim ou não, a favor ou contra o impeachment. Não tem uma análise, por exemplo, caramba, e o impeachment não vai quebrar a rotina da democracia, do presidente ficar até o final? Será que o melhor não era uma nova eleição para escolher presidente? Será que a gente não deve fazer isso ou aquilo? Não tem debate, as pessoas se polarizaram também. Eu sou a favor, eu sou contra. Não há um diálogo. É incipiente ainda. Não há um diálogo, não há um casamento entre posições diferentes. Casamento é entre coisas diferentes, não é entre coisas iguais. Então, não há esse casamento, fruto do que os filósofos chamam de dialética. Não tem. Nós temos torcida política, não temos debates políticos. Entendi. E quanto ao futuro, a comissão, eu creio que, passado isso, eu acho que a gente pode vir a ter um debate sobre o futuro. Hoje, o debate está prisioneiro do presente. Por exemplo, ninguém está discutindo se o governo Temer vai ser melhor ou pior do que o da Dilma. Só está pensando, eu quero tirar essa presidente. E os outros, eu quero manter essa presidente. Está entendendo? E a demanda é uma reflexão muito maior do que isso. Muito maior. Talvez aí, mais uma vez, falta educação. Talvez seja mais uma vez o problema, o atraso educacional de todos nós brasileiros. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu lembro a você que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.